E aí galera, beleza? Thiago Alves aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nosso. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever. É de graça, não dói, não vou cobrar o dízimo nem o trízimo de você, muito menos oferta alçada, tá bom? É tudo na fachola aqui, a gente troca uma ideia a respeito da visão cristã de diversos assuntos e também fazemos comentários reflexivos na palavra de Deus para que nós possamos aí acrescentar na nossa caminhada como irmãos que somos, tá certo? Hoje, em específico, eu quero fazer um comentário em cima de um vídeo que eu recebi no Twitter de um rapazinho, Vitor Azevedo, isso mesmo. E ele fez um comentário a respeito da Bíblia, achei interessante falar a respeito, conversei até com alguns membros de um grupo que nós fazemos parte aí, de alguns outros criadores de conteúdos cristãos, dentre eles o Renato, do canal Atalaias, e o meu amigo Vitor, do canal Manual do Céu. Além do André Carpano, que também você já conhece e é parceiro aqui do De Tal Maneira. Outro cara que eu gostaria de recomendar para você também, que faz parte desse grupo aí de parceiros, Paulo, o Conselheiro Cristão. Ele tem uma página muito maneira na internet, um site aí com diversos assuntos e tudo mais. E o link dos canais deles estão aqui embaixo na descrição. Você vai ver lá, links de canais parceiros. Entra lá que você vai conhecer vários conteúdos muito legais. Vou assistir aqui o vídeo com vocês, tá? Fazer uma espécie de reação. E aí a gente faz um comentário a respeito. 1, 2, 3 e foi. Quem nunca ouviu isso aqui, ó? A Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. Todo mundo já ouviu isso. Então quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, tá aqui a Bíblia que eu amo, que eu uso, né? Eu uso essa Bíblia. Quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, você está levando tudo que acontece aqui dentro a um nível de igualdade. Aonde tudo que se lê tem o mesmo valor e o mesmo poder. Me parece que foi aí que Jesus perdeu o poder e completamente o lugar que ele deveria ter na vida da igreja. Se tudo aqui de capa a capa é a palavra de Deus, Jesus se tornou só mais algumas páginas da palavra de Deus. O que você acha? E isso não tem como estar mais longe da verdade. Eu tô tentando ter bastante cautela, né? Como falar. Porque pensa, um livro escrito em 1500 anos por diversos de autores diferentes, em contextos diferentes, escrevendo em lugares diferentes, que um dia alguém, Constantino, não dá tempo de falar de Constantino aqui, Constantino decidiu que tinha que ter um livro sagrado para comunicar. Então todo mundo foi, todo mundo não, na verdade eles tinham, na época de Constantino, 325 anos depois de Cristo, eles tinham mais de 3.000 escritos que eles consideravam sagrados. Aí Constantino falou, não quero 3.000, eu quero que seja menos, tem que ser menos coisa, vocês façam um concílio e encontrem o sagrado. Então eles rasgaram várias coisas, enfim. Então não dá tempo de a gente entrar aqui agora na canonicidade bíblica e tudo mais, enfim. Mas qual que pra mim é o grande problema aqui, que eu queria já começar expressando ele. Quando nós carregamos a Bíblia como palavra de Deus, então Jesus vira só mais algumas páginas dela, e bem poucas por sinais. Porque se você for somar a quantidade de páginas que tem Jesus vivendo, são bem poucas perto de todo o resto. Bom, vou parar por aqui, o vídeo tem mais alguns segundos para frente. Aqui está um problema de você encarar a Bíblia com uma separação da história de Cristo, né? Apesar do Evangelho estar ali descrito em quatro livros, né? Que são Mateus, Marcos, Lucas, João. Esses 4 livros são os Evangelhos, mas eles não são separados dos demais livros da conjunção bíblica, da junção bíblica, né? Dos demais livros que estão ali compondo a Bíblia. Por quê? Porque o Evangelho não é uma história contida nas histórias dos relatos bíblicos. E sim, os relatos bíblicos são uma junção que contam a história do Evangelho. Então aí está a dificuldade de você não ver Jesus como a chave hermenêutica. Porque Jesus como a chave hermenêutica, tudo que é relatado nos conjuntos bíblicos apontam para Jesus. Tudo dentro do contexto bíblico apontam para o grande sacrifício de Cristo, apontam para a necessidade de salvação humana através do sacrifício de Cristo. Então, quando você deixa o Evangelho à parte dessas coisas, você acaba fazendo interpretações equivocadas
como foi o caso aqui do nosso querido amigo Vitor Azevedo. Quero deixar claro o seguinte, não estou falando da pessoa, não o conheço, não tive a oportunidade de falar com ele, nem nada disso, mas o que ele fala, o argumento dele, infelizmente eu não consigo concordar. Embora ele pontue uma coisa interessante, quando as pessoas acabam diminuindo Cristo em favor dos demais relatos bíblicos. Nós vemos aí muitas instituições que se fazem valer do Velho Testamento para impor ritos e rituais que hoje não são mais necessários, depois da graça, né, depois do sacrifício de Jesus, não são mais necessários. Eu poderia citar alguns aqui, mas eu acredito que você já conhece. O sacrifício de animais, os ritos sacerdotais, não é mesmo? O dízimo, né, entra nisso. Enfim, entre outras, muitas outras coisas que as religiões resgatam do conteúdo veterotestamentário e inserem hoje na graça, talvez por desconhecimento, mas muitos deles, infelizmente, para manipulação de público e tudo mais. Quando você fala de que Jesus não está no mesmo nível das demais histórias, você está correto. Só que não há separação entre Jesus e as demais histórias. As demais histórias apontam para Jesus. Então, não dá para você fazer esse tipo de separação, porque aí você tira Jesus do centro, você tira Jesus do foco, né? Sabemos que no pecado, o chamado pecado original, né, no momento em que o homem transgride a lei de Deus ali com Adão e com Eva, ele se separa de Deus. E o próprio Deus o enxerta de volta através do sacrifício feito do Cristo. Então, a partir de todas as histórias, a partir de Adão, vão sendo formuladas, vão sendo arquitetadas, convergindo naquilo que seria o ponto de restauração do homem, que é o sacrifício de Jesus. Então, você separar essas situações, você dizer, não, o Cristo está nesse cantinho aqui, aqui estão os profetas e as outras histórias e tudo mais, e o Cristo está aqui em algumas páginas, isso é um erro. Se ele quis fazer uma crítica a respeito dessa visão, ele foi muito bem. Agora, a partir do momento que ele não usa Jesus como uma visão central da Bíblia, como uma visão central da história do cristão, a história de Deus em relação aos homens, ele, infelizmente, ele erra, ele falha. Aqui vai o meu conselho. Tome cuidado com as pregações de hoje, as pregações teens, né, as pregações moderninhas de hoje, né? Os contextos hoje estão muito deturpados. Não estou dizendo que é o caso desse rapaz, porque eu não conheço a vida dele, não sei quem é, enfim, estou falando do argumento. Mas eu vejo muitos pregadores que estão em alta, principalmente com a garotada, que às vezes falam coisas descontextualizadas. O Cristo é o centro da nossa existência. O Cristo é a nossa existência propriamente, porque sem Deus o homem é uma casca vazia. Então o Cristo não é algumas páginas da literatura do cristão. O Cristo é o centro da história do cristão. Então a Bíblia em si, o livro propriamente, ele não tem poder algum, mas a mensagem contida ali, sim. O Evangelho ali contido, sim. A história do Cristo ali, sim. Isso realmente tem poder. Eu espero que você tenha entendimento disso, tá? Deus abençoe a sua vida. Não deixe de conhecer os nossos demais vídeos. Deixe aqui embaixo seus comentários se você concorda, discorda, se você quer fazer alguma análise a respeito disso, tá? Não deixe de curtir esse vídeo que você ajuda bastante a divulgação desse canal. Peço que você conheça os nossos parceiros. Como eu disse, aqui embaixo tem um link dos parceiros aí, conteúdos muito bons, bacanas pra caramba, que podem te ajudar aí e que você pode agregar no seu conhecimento. E vamos debater, vamos trocar ideia, vamos conversar. Tome cuidado com a desinformação. Jesus é o centro e isso não mudou. Deus abençoe e fica na paz. Valeu!